Olá, sejam bem-vindos! A gente começa hoje a nossa série sobre Machine Learning e, para dar o pontapé inicial, vamos direto aos conceitos fundamentais: o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Entender esses dois é, sem dúvida, a base para quase tudo que a gente vai ver pela frente. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos alinhar o que exatamente são os algoritmos de machine learning. Depois, a gente mergulha nas técnicas de aprendizado, com foco total no supervisionado e no não supervisionado. Para fechar, vamos colocar os dois lado a lado para ver a diferença principal e, claro, já adiantar qual vai ser o nosso próximo assunto. Então, vamos lá. Para começar essa conversa, a primeira coisa é ter certeza que estamos todos na mesma página. Afinal, o que é um algoritmo de machine learning? Essa definição vai ser o nosso alicerce para tudo que vem depois. Basicamente, um algoritmo de machine learning é como uma receita de bolo, um conjunto de instruções bem claras que o computador segue. O objetivo? Encontrar padrões, conexões, em meio a um volume gigante de dados. Ele aprende com os dados que a gente fornece e quanto mais dados, mais preciso ele fica nas suas análises e previsões. Ok, agora que a gente já sabe o que é um algoritmo, o próximo passo é entender como eles aprendem. Existem diferentes estilos de aprendizado e eles costumam ser divididos em três grandes categorias. E as técnicas são essas: aprendizado supervisionado, não supervisionado e o aprendizado por reforço. Embora o aprendizado por reforço seja um campo fascinante, o nosso foco hoje vai ser total nos dois primeiros. Eles são, digamos assim, os mais clássicos, e entender bem a diferença entre eles é simplesmente essencial. Certo, vamos então mergulhar no primeiro deles, o aprendizado supervisionado. O próprio nome já dá uma boa pista, não é? Tem a ver com algum tipo de supervisão, uma orientação no processo de aprendizado. E o ponto-chave é exatamente este. O algoritmo é supervisionado porque ele aprende com dados que já vêm com a resposta certa, ou seja, dados que já foram rotulados. Pense que ele está estudando com um gabarito. Por isso, a supervisão. Ele tem um professor, que são os dados já classificados, mostrando o que é o quê. Olha só esse exemplo. É perfeito. Imagina que a gente quer prever a população de uma cidade. Para treinar o algoritmo, nós o alimentamos com dados históricos. A população de várias cidades, ano a ano. Percebe? Os dados já vêm com os rótulos: população, cidade e ano. É com base nesses exemplos, nessas respostas prontas, que ele aprende o padrão para tentar prever o futuro. Ok, então, se a gente tivesse que resumir tudo isso em uma única coisa, qual seria o elemento mais crítico, a peça-chave, que define essa técnica? Exatamente! O uso de dados rotulados. Essa é a grande sacada do aprendizado supervisionado. Durante a fase de treinamento, o algoritmo nunca está no escuro. Ele sempre tem o gabarito para poder comparar e se autoajustar. O resultado que ele precisa alcançar já é conhecido desde o começo. Muito bem. Agora que o supervisionado está claro, vamos virar a página e olhar para o outro lado da moeda, o aprendizado não supervisionado. E aqui, como o nome já entrega, não existe supervisão alguma. A gente entrega um monte de dados para o algoritmo sem nenhuma resposta, sem nenhum rótulo. A tarefa dele é justamente essa: olhar para aquele amontoado de informações e tentar encontrar alguma estrutura, algum padrão escondido, agrupar coisas que são parecidas, tudo por conta própria. Um exemplo clássico disso é a segmentação de clientes. Uma empresa tem uma base de dados enorme sobre seus consumidores, mas sem nenhum rótulo do tipo cliente do grupo A ou cliente do grupo B. O algoritmo não supervisionado vai analisar tudo e, sozinho, vai criar esses grupos. Ele vai identificar: olha, esse pessoal aqui tem um comportamento de compra parecido. Ele mesmo cria os rótulos, os segmentos, a partir dos dados brutos. Certo. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, o que é que define essa abordagem? Qual é a sua característica mais fundamental? É isso aí, o uso de dados não rotulados. A matéria-prima aqui são dados crus, sem gabarito. A grande tarefa do algoritmo é justamente descobrir os padrões e, em muitos casos, criar os próprios rótulos a partir do que ele encontrou. Ok, nós já vimos os dois lados. Agora, para não restar nenhuma dúvida e para realmente fixar o conteúdo, vamos fazer uma comparação direta, um resumo bem objetivo das diferenças. Olhando aqui na tabela fica bem claro, né? No supervisionado, a gente parte de dados rotulados com um objetivo claro: prever resultados, como no exemplo de prever a população. Já no não supervisionado, a gente parte de dados não rotulados e o objetivo é outro: descobrir padrões, encontrar uma estrutura que não era óbvia,
como no caso de criar os segmentos de clientes. No fundo, a diferença entre prever e descobrir. Com essa base sobre os tipos de aprendizado bem estabelecida, a gente tem o alicerce que precisava. Agora, podemos começar a construir em cima disso e olhar para algumas aplicações práticas e algoritmos específicos. E o nosso próximo passo já está definido. Vamos falar sobre regressão logística, um dos algoritmos mais populares e importantes dentro do universo do aprendizado supervisionado. Então, tudo isso que a gente conversou hoje vai servir de base para o nosso próximo encontro. Até lá!